Akainu vs Dragon e o segredo de Egghead revelados. Já se foram mais de 1092 capítulos, mas um personagem que ronda a história desde os primórdios ainda não mostrou nada de suas verdadeiras habilidades. Nós já vimos Roger em Clash contra a Barba Branca, dando golpes nomeados e estrondando todos. A gente já viu Oden lutando contra Kaido, Mihawk cruzando espadas em Marineford, Shanks obliterando Kid, até Sengoku e Garp já mostraram suas habilidades, seja na Guerra dos Melhores ou em Hachinoso. Mas ele, Monkey D. Dragon, ainda não lutou, nem sequer um golpezinho de hype, um clash, nada. E sem nem percebermos, Oda tá preparando a mesa para que essa revelação aconteça muito em breve. Porque o almirante de frota como Akainu ia estar tomando uma posição de combatente contra uma ameaça como Kuma. Kuma, amigo pessoal de Dragon, que há poucos momentos atrás estava sob seus cuidados no coração do comando do exército revolucionário. Tão habilidoso como o Doflamingo com os fios ou Vegapunk com o intelecto, Oda vem manipulando a linha do tempo e narrando 3 eventos paralelos que afetam 3 gerações da família D, os traçando para um passado recente e doloroso. Lembra dos almirantes originais? Então, todos estão em combate agora. Isso não é curioso pra você? A última vez que vimos esses 3 poderosos estandartes da justiça em combate foi também a última vez que vimos Portgas de Ace com vida. Em Hachinoso, a batalha Monkey D. Garp contra Kuzan, o ex-almirante Aokiji. Em Egghead, a batalha Monkey D. Luffy contra Borsalino, o almirante Kizaru. Em Marijoa, a batalha Monkey D. Dragon contra Sakazuki, o almirante de frota Akainu. Vem aí, 3 eventos subsequentes que vão finalmente trazer os 2 homens que representam as 2 grandes forças militares antagônicas do mundo de One Piece frente a frente. Mas como essa luta vai chegar, como ela vai acontecer, e mais importante, por quê? Chega aí que eu já te conto. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek. Olha só, voto no iBash. É só isso que eu peço pra vocês. A gente tá aí há 2 dias. Se você ainda não votou, se você ouviu a gente falar 1 milhão de vezes e você não votou, por quê, cara? Você nos odeia ou você só tem preguiça? Se você só tem preguiça, cara, para agora e vai lá. Clica, por favor. Faça isso por nós. Deixa o like também. Se inscreve, dá essa moral. Checa nossa lojinha. Os chapéus estão quase acabando. Então, gente, hoje é uma teoria minha, com a ajuda de um comentário do Reddit, que também explicou a parte do robô, que eu vou deixar o link na descrição, porque o maluco foi gênio. E, realmente, um momento muito importante. Dragon versus Akainu. Cara, tá pra acontecer. Eu tô sentindo que vai rolar. Eu acho que essa teoria pode explicar exatamente como tudo vai acontecer. Então, olha lá, meu bom. Faz o que a gente sempre faz. Chama a vinheta. Parte 1. Se quer algo bem feito, faça você mesmo. Akainu é um cara de ação, não tem como argumentar isso. Na Guerra dos Melhores, ele fez chover meteoro, arrancou metade da cabeça do Barba Branca, assou um Donut e ainda tentou caçar o Luffy até os quintos dos infernos, fazendo um oco nele, no Jinbe, e assim, basicamente até a chegada do Shanks, ele só ia pra casa até acabar com todos os piratas da ilha. O cara não é mole, né? E depois disso, as coisas não pararam de ficar boas. A luta Kuzan contra Sakazuki é lendária, é histórica. Por mais de 10 dias eles se enfrentaram em Punk Hazard, mudando completamente a geografia e o clima da ilha, fazendo com que metade dela fosse magma e metade dela fosse gelo. A gente sabe muito bem que Sakazuki ganhou e almirante de frota Akainu, basicamente essa foi a recompensa desse grande combate, já que ele foi indicado pelo Kong para a função e o coitado do Kuzan, o perdedor, o fracassado, foi indicado pelo Sengoku, que acabou com a vitória do Magmoso, obtendo a maior e mais condecorada patente de toda a marinha. Mas é a partir desse momento que a sua vida começa a virar um inferno. Durante a saga de Dressrosa, Fujitora desafiou sua autoridade e começou a sua conspiração para abolir os sistemas Chichibukais, o que finalmente aconteceu no Reverie após a influência do Rei Riku e do Rei Cobra. Depois disso, durante o próprio arco do Reverie, a Marinha e o governo mundial sofreram um revés vergonhoso, com os revolucionários engajando diretamente contra os almirantes da Marinha, resgatando escravos e ainda obtendo informações confidenciais como a existência de Musama. O que, para ser justo, nem o próprio Sakazuki provavelmente sabe. Então, assim, não tem como tu evitar que aconteça. Aliás, dá sim, dá pra evitar sim. Se alguém chega pra tu e fala, irmão, não entra nesse quarto, e aí você vai e deixa a pessoa entrar nesse quarto, e tu não sabia que nesse quarto tinha, sei lá, uma ogiva nuclear, a culpa é sua de qualquer jeito, porque você tinha que evitar. Mas a vida burocrática e banal de Sakazuki não para por aí. Inclusive, ela fica cada vez mais tensa. Durante o arco de Wano, Sakazuki teve que ficar de mãos atadas por simplesmente não ter poder o suficiente na marinha para enfrentar uma aliança entre Big Mom e Kaido. Temos muitos mais exemplos para usar, mas a verdade é que tem uma intenção muito clara do Oda em como ele vem trabalhando o Akainu durante todo o Novo Mundo. O Akainu do Novo Mundo, pós-timeskip, tem que lidar com as responsabilidades e frustrações do seu novo cargo. Ser um almirante de frota não é a mesma coisa que ser um almirante comum. Ele não pode mais simplesmente ir para cima, seguir ordens e descer a porrada e ser o cão maluco e tal. Agora ele tem que olhar, pensar, lidar com os recursos, gerenciar os egos, ver
como cada lado funciona para que essa balança delicada de poder não saia do seu controle. E com o mundo cada vez mais caótico desde a queda de Barba Branca, essa tarefa não é nada fácil. Se antes ele era conhecido como Cão Vermelho, alguém que quando atacava nunca largava sua presa, agora ele tem que ouvir as piadinhas de Sengoku sobre a dificuldade do trabalho. Tem que pensar e repensar como usar recursos, ser cauteloso, político, burocrático e até tolerar certa humilhação vindo por parte do Gorosei. Outro detalhe que é de propósito do Oda. Durante o Novo Mundo, ele bota cada vez mais Sakazuki discordando do Gorosei, sentindo a pressão, sendo apertado, o que provavelmente rola até no capítulo 1092, quando ele toma aquela chamada depois do Kuma escapar. Durante o capítulo 1064, ele literalmente fala que é frustrante ser um almirante de frota. Mas agora, no 1092, ele pula pra ação. É um pouco irônico, mas a sequência de derrotas que a Marinha tomou abriu a justificativa que Sakazuki precisava para sair do escritório e sujar suas mãos de sangue e magma novamente. Depois dos confrontos entre Fujitora, Rokugin e Marijou contra os revolucionários e despachar um poderio militar absurdo para tentar eliminar Vegapunk e enfrentar a tripulação de um Yonkou e Egghead, contando com Kizaru, um almirante, além de dezenas de navios de batalha e diversos vice-almirantes, agora com o ataque direto de Kuma Marijoa, a terra dos Tenryubitos, apenas Sakazuki sobrou para parar o ciborgue Akumado. E parece exatamente isso que ele estava focado em fazer. Com um golpe preciso, eficiente e cruel, ele já acerta a cabeça de Kuma, mas toma um susto quando o sangue começa a escorrer. As memórias das palavras de Bonnie sobre seu pai começam a ecoar na sua mente, e eu acredito que isso é um sinal que o Oda está preparando algo especial para o futuro da obra, colocando esses flashbackzinhos aí. E a essa altura já dá pra falar, tem uma pergunta na mente do Sakazuki. Será que ele é humano? Ou será que não? E será que isso faz diferença pra ele? O que nos leva à parte 2. Kuma, um robô dentro de um robô. Egghead é um arco estranho. E o Kuma tá possuído pelo espírito do gigante da armadura que apareceu no capítulo 1065 pela primeira vez. Tá, calma. Eu vou explicar exatamente o que tá acontecendo, mas isso que eu falei, confia. É true, é canon. Acho que o fato mais importante que descobrimos durante Egghead é que, na verdade, o passado, o domínio do reino antigo, a vida em sociedade antes do século perdido, era muito mais avançada do que temos agora, mais de 900 anos no futuro. Isso se encaixa perfeitamente com o grande dilema do homem mais inteligente do mundo. Como a gente descobre pela primeira vez com Lilith e depois com o Shaka e o próprio Stella, 200 anos no passado, uma armadura, um robô gigante, escalou o Marijoa e se preparou para atacar, mas logo antes de fazer seu ataque, acabou a sua energia. Os cientistas da época, fascinados com isso, esconderam o robô que foi ordenado pelo governo mundial a ser destruído completamente, e aí esse robô está desde então lá em Egghead, em algum lugar em que o Vegapunk secretamente consegue estudá-lo. E a pergunta envolve a fonte de energia. Energia essa que ninguém tem exatamente qual é, nem qual sua origem ou constituição. Mas que o capítulo 1092 pode trazer uma dica final para decifrar essa equação. Isso envolve diretamente o próprio Kuma. Ok, vamos chamar então rapidamente a atenção para as características da fruta da patinha. Uma parada muito estranha dessa fruta é que ela consegue repelir qualquer coisa, até coisas abstratas, como o Kuma fez com o Zoro em Thriller Bark, repelindo toda a dor do Luffy e colocando uma apatia gigante acessível ao espadachim. Mas se isso é algo possível com dor, também seria possível com emoções. Isso é o que o Vegapunk vislumbrou em sua pesquisa. O capítulo 1072 literalmente se chama O Peso da Memória, e ele é super importante para essa parte da teoria. Nele, vemos Bonnie confrontando o Vegapunk sobre seu pai e exatamente o que foi feito com o seu corpo e com as suas memórias. Além de espelhado com isso, vemos o Kuma escalando Marijoa igualzinho a armadura fez 200 anos no passado. Agora, cara, olha como o Oda é gênio. Os níveis de Oda gênio não param de subir. Olha essa. Nesse mesmo capítulo, a gente tem o flashback do Vegapunk explicando pro Kuma que um estudioso do West Blue conseguiu obter o peso da alma medindo a gramatura de um humano antes e depois da sua morte. Então, temos uma temática muito clara. Transformar algo intangível, como dor, memórias ou até alma, em algo visível. E é justamente esse o argumento que Vegapunk faz para Kuma. Abre aspas, a sua habilidade torna a dor invisível em dor visível. Então, simplificando o que o doutor concluiu, esse mesmo mecanismo pode funcionar com outras emoções e até com memórias. É curioso porque a gente sempre se perguntou como o Vegapunk conseguiu juntar objetos e frutas. Por exemplo, a arma que comeu a fruta do cachorro e o Mr. 4 usou lá em Alabasta. Isso veio diretamente do governo mundial, e o Vegapunk é a mente por trás disso. E talvez o poder do Kuma tenha algo a ver com esses experimentos. Mas lembra do 1072? Nesse capítulo, a Bonnie encontra as memórias do Kuma, que é o seu pai, né? Ela tenta buscar as respostas e ela acaba achando um lugar onde tem aquela patinha gigante de aura que promete ter todas as memórias do seu pai.
Por mais que Vegapunk implore para que ela não toque naquilo e entre nas memórias de seu pai, ela vai de qualquer jeito. É trágico, porque aquelas memórias são o motivo de Bonnie não ter mais um pai. Se as memórias de Kuma estão em uma patinha guardadas em Egghead, então seu corpo realmente caminha por aí como um ciborgue sem vida, sem alma, sem história e principalmente sem memória. Ou será que outras memórias? Isso explica o seu estranho comportamento atacando Marijoa. E também, curiosamente, exatamente qual é a fonte de energia do robô do Reino Antigo. Agora os líderes de Odagene vão chegar na capacidade crítica. Olha essa. 200 anos atrás, o robôzão atacou Marijoa, né? Legal. Só que ninguém sabe nem como e nem porquê. E agora, o Kuma parece estar repetindo a mesma programação, escalando a Red Line e atacando Marijoa. É bizarro, mas repare uma coisa. No capítulo 1066, o Luffy ordena o robô a se mover. Ele literalmente grita, mova esse robô! E fica em negrito no mangá. E o sempre gênio Oda Gênio ainda brinca com isso. Logo no quadro abaixo, o robô começa a se mexer, parece que existe uma energia saindo ali dele, mas na verdade aquilo não é uma ativação do robô. Aquilo é o Vegapunk tentando teleportar para o lugar e dando algum erro. Uma brincadeira do Oda, mas que na verdade é um foreshadow absurdo. Sabe qual é a verdade? A ordem funcionou sim, só não no robô que nós esperávamos. No capítulo seguinte, que é o 1067, nós vemos o Kuma, que estava sob os cuidados de Lindbergh e o resto do exército revolucionário, levantar instantaneamente e partir em direção a Marijoa com os poderes da sua fruta. Isso é a última peça do quebra-cabeça. Luffy deu a ordem para o robô, que ouviu e agiu conforme sua programação. Mas aí que tá, o robô que está habitando Kuma, na verdade, é o robô lendário do século perdido. Se o Kuma consegue, com os poderes da sua fruta, repelir emoções e memórias e torná-las visíveis, talvez ele tenha conseguido fazer isso com a memória ou a programação ultra avançada desse robô de mais de 900 anos no passado. E assim, em um ato final, o Kuma deve ter retirado as próprias memórias dele, que são as memórias que a gente vê no capítulo 1072, e colocado dentro de si, com a ajuda de Vegapunk de alguma maneira, as memórias ou a programação ou a codificação do robô antigo. Isso seria uma maneira que faria com que o homem mais inteligente do mundo pudesse experimentar e descobrir a fonte de energia misteriosa usada durante o século perdido. Pois bem, agora realmente descobrimos. Com Luffy no modo Nika enfrentando Kizaru, vemos o robô ser ativado novamente, o que para mim indica que a fonte de energia está conectado ao segredo das Akuma no Mi. Se Luffy Nika é tão poderoso, talvez o próprio batuque do seu peito já seja o suficiente para de alguma maneira ativar o robô. E talvez a proximidade da armadura gigante, né, do robô antigo, com o Luffy despertado, porque ele despertou no início de Egghead lutando contra o Rob Lute, talvez isso tenha sido suficiente para transmitir a mensagem do robô para o Kuma e ativando a programação de 200 anos no passado. Bizarro, né? Cara, Oda é muito gênio. O Luffy no 1066 fala, mova esse robô. E o Kuma no 1067 sair correndo e ninguém faz essa conexão. Cara, isso é muito insano. É o próprio Luffy com a voz de todas as coisas, ou com o Haki do Rei, ou o que seja, conseguindo ativar. Talvez de uma maneira a fruta de Nika, que vem do Reino Antigo, tenha alguma codificação, alguma conexão com essa tecnologia e por isso que ela faz funcionar. E é o que eu venho falando há meses e meses, desde que o Vegapunk explicou isso em Egghead. Os segredos da Akuma no Mi é que elas são tecnologia, elas são progresso humano, elas são os desejos da humanidade fazer as coisas acontecerem. Assim como uma pessoa quer voar e a humanidade constrói um avião, ou como uma pessoa quer aquecer a comida e faz um micro-ondas, as Akuma no Mi também eram isso, só que no passado, em uma época muito mais avançada tecnologicamente. Por isso que a fruta do Sr. Pink, que é a fruta que te permite atravessar sólidos e nadar no chão, é o que o Vegapunk usa para fazer uma porta, um Egghead, porque é só uma tecnologia banal que pra gente, que é primitivo, lendo One Piece, parece uma coisa absurda de explodir a mente. Irmão, Oda gênio, olha isso, Oda gênio. Parte 3. Dragon vs Akainu. Com Kuma seguindo a programação do robô irracionalmente, vamos poder descobrir mais coisas sobre esse mistério. Primeiro de tudo, para onde ele vai? É exatamente isso que Sakazuki está se perguntando, mas com a caça implacável do cão infernal, eu duvido que ele não rastreie e encontre Kuma, e pelo andar da carruagem, finalize a luta. E sabe quem pode estar à procura do Kuma agora? Óbvio, pô, o próprio Dragon. Se desde o capítulo 1067 o líder dos revolucionários está na trilha de Kuma, é possível que ele chegue a tempo de tentar proteger seu amigo de longa data. Um dos fundadores originais do exército... Minha boca fica seca, fica duro de falar. Se desde o capítulo 1067 o líder dos revolucionários está na trilha de Kuma, é possível que ele chegue a tempo de tentar proteger o seu amigo de longa data. Um dos fundadores originais do exército revolucionário e também amigo de Vegapunk, que já avisou o Dragon que ia morrer logo no início do arco.
A gente já fez teorias bem legais sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar no final do vídeo, tá? Não esquece de olhar uma teoria sobre as Akuma no Mi e o Vegapunk, e uma teoria também sobre o passado do Kuma, e como isso pode estar conectado com essa própria teoria agora, com seu passado com a Bonnie, com o reino de Sorbet, e como ele é conhecido como Rei Tirano e como ele ficou com essa pecha. Isso não é exatamente relevante para essa teoria, mas se você ficou muito curioso e quer saber mais, cara, tem muita coisa interessante no passado, porque o passado é o futuro. Tudo tá convergindo para que esse encontro aconteça. O homem mais procurado do mundo, frente a frente com o líder da marinha, tendo entre eles o suposto rei tirano, Bartolomeu Kuma, irracionalmente seguindo as instruções codificadas em um robô de 900 anos atrás. Talvez do mesmo jeito que Shanks conseguiu parar Sakazuki e mostrar que aquela matança não valia a pena, Dragon mostra que não faria sentido entrar em combate direto por uma propriedade do governo que até então era tratado como apenas um escravo, para ser abusado e humilhado pelos Tenryubitos. E pelas memórias da Bonnie mostradas no capítulo 1092, talvez o Sakazuki nem queira realmente matar ou destruir o robô que é o Kuma. Talvez a preferência pessoal dele seja de fato deixar o Kuma partir e quem sabe imaginar que ele deixou de matar o pai de alguém. Mas aí isso vai ter que ir diretamente contra a própria ideologia que Sakazuki carrega. Seria muito fascinante, até porque os 3 combates entre os almirantes clássicos nessa parte do Novo Mundo envolvem não só a maneira que eles aplicam a justiça que cada um acredita, e como Oda desenvolveu eles no pré-time skip, enquanto as situações complexas e cheias de nuances do mundo real entram na equação e tornam ainda mais difícil seguir à risca seu código moral. A justiça sonolenta do Kuzan, a justiça preguiçosa do Kizaru e a justiça absoluta do Sakazuki, as 3 estão sendo testadas até o limite nesses combates contra justamente a família Monkey D. Porque a gente não pode esquecer, é Monkey D. Garp, Monkey D. Dragon e Monkey D. Luffy. Kuzan passa por isso tendo que enfrentar seu antigo mestre Garp, agora do lado de terríveis piratas, numa luta que por mais que o herói da marinha tenha terminado empalado por uma lança de gelo, ele acabou rindo e seu ex-pupilo acabou chorando. Borsalino tá passando por isso agora, tendo que enfrentar em sequência Sentomaru e depois Bonnie, deixando claro que não quer mais matar pessoas que ele conhece há muito tempo. Até que Kizaru tem um lado mais afetuoso, mas isso não parece ser o suficiente para desacelerar a eficiência do almirante que vive devagar até chegar na velocidade da luz. E Sakazuki também vai encontrar seu dilema final nesse combate. O Oda já preparou isso, fazendo com que ele se lembrasse das emoções de Bonnie e se assustasse com o sangue que escorreu da cabeça de Kuma. Ele talvez suspeite que ali ainda exista um humano, mas provavelmente isso não é suficiente para parar ele. O Dragon provavelmente vai ser. Eu não esperaria um combate longo e super desenvolvido, mas eu esperava finalmente que Dragon mostrasse seu poder, revelasse sua fruta ou algo assim. Cara, eu não tô esperando um combate super desenvolvido ali, um clash 10 dias de porrada, eu tô esperando que ele mostre os poderzinhos, a gente veja qual é a fruta do Dragon, a gente entenda como é que funcionam esses poderes e o quão perto ele tá de um dos personagens mais fortes de todo o mangá, que é o Akainu. Se o Dragon bate de frente, o hype já fica gigante, porque você quer ver o Dragon lutar e você quer que ele seja forte. Agora, se ele toma uma só, aí você já fica, pô, será que na hora do Sabo tomar o lugar, tomar a frente? Enfim, acho que tá tudo convergindo para esse combate, mas de qualquer jeito, tem muitas coisas interessantes pra gente analisar Egghead, que é um arco maravilhoso e que tá sendo muito maneiro de acompanhar. Então, galera, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, checa o link na descrição, mas principalmente, vota a gente no iBest, na moral, por favor, please, 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 porque a gente precisa muito ganhar, cara. A gente precisa estar nesse top 3, a comunidade de One Piece, nosso canalzinho, vocês que acompanham a gente, pô, tamo todo mundo junto aí. É isso, galera, tamo junto e valeu, não esquece que vai passar os videozinhos aqui depois e valeu! Pode palha secreto, na moral, os almirantes originais são os mais brabos, né? Esse é o papo reto, esse é o papo reto retíssimo. Em outras notícias, o meu time horrível de futebol americano, que o Tom Brady se aposentou, ganhou, que foi top. É isso, né? Grande dia, vota aí e vê os vídeos, esses vídeos são bons, Então, é isso, galera. Valeu, paçoca louca.